Assim, para a glória do Senhor, predestinado estou, e há anjos em meu favor. Eu nasci segundo a vontade de Deus, que em Cristo me reconciliou. Em graça agora estou. Em graça agora estamos. Aplaude o Senhor. Que alegria, não, amados? Abençoados, que alegria, né? Podem se assentar em nome de Jesus. Em graça agora estamos. Por isso estamos alegres, amém? Como a graça nos deixa alegres, amém, abençoados? Nos deixa descansados, felizes, amém? Respira fundo aí, porque eu sei que você está bem alegre, né? Está impactado aí com tantas bênçãos, com tantas coisas acontecendo, né, na nossa vida. As nossas amadas, abençoadas, estão longe, sentimos sua falta, saudade de vocês, não é verdade? Estamos felizes de você estar aqui, viu? Nosso abraço, né, igreja? Carinhoso, viu? Mamãe sabe de tudo, né, abençoados? Glória a Deus. Por isso estamos debaixo da graça. Romanos 1, 5. Debaixo da graça para quê? O que significa isso? Nós já sabemos, mas muitos ainda não sabem o que é estar debaixo da graça e não debaixo da lei. Porque é pela graça que sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se ensoberbeça. Efésios capítulo 2, versículo bem alto. Efésios 2. Efésios 2. Bem, glória a Deus, todos nós sabemos. Quem não sabe ainda, Efésios 2, 8. Pela graça somos salvos. Romanos 1, 5. Você já achou? E você que sabe que é salvo pela graça também conhece muito bem Romanos capítulo 1, versículo 5. Nesse ministério, no MGA, todos aqui conhecem esse versículo. Romanos 1, 5. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Para a obediência da... Pela graça sois... Para a obediência da... Quem é salvo vive pela... O justo vive pela... Então nós vivemos para obedecer à fé em Cristo Jesus. E o que é fé? Fé é crer naquilo que Cristo já fez por nós. Pela graça somos salvos. Pela graça somos justificados. Pela graça somos predestinados. Pela graça somos santificados. Pela graça fomos reconciliados com Deus. O que tudo isso é? Fé. Pela graça. Pela graça. Quando se fala graça, se fala fé. Fé e graça. Fé, graça, reino de Deus. Fé, graça, reino de Deus. Graça, reino de Deus. Reino de Deus, graça, fé. Não tem como separar isso. Quem fala que anda na graça, anda na fé. Aí, por que você está repetindo isso? Por quê? Porque o reino de Deus
É fé. Porque a graça é fé. E por que tanta fé? Porque não é obras. E por que não é obras? Porque não é tradição. A graça não produz tradição. A graça, o reino de Deus é fé. Quem produz e vive na tradição são os religiosos. E você já deve ter ouvido falar que há muitas denominações, religiões, que se chamam e titulam de tradicionais. Amém? Igrejas tradicionais. E o que é tradição? Tradição são usos, costumes, tanto social como familiar, como civil, sociedade. Tem família que tem tradição. Você já ouviu falar? Família tradicional. Naquele lugar tem uma família tradicional. O que é uma família tradicional? É uma família que vive há muito tempo num lugar, já cresceu pai, já cresceu mãe, já cresceu filho, já cresceu neto, já cresceu bisneto. Todo mundo na cidade já conhece aquela família e chama aquela família de tradicional, não é assim? Ela tem os seus usos e costumes. Todos os usos e costumes acabam virando o quê? Uma tradição de quem os pratica, não é verdade? Os povos, os países também. A cultura deles é tradição. Nosso país tem uma tradição carnavalesca. Carnaval é uma tradição. Cada país tem a sua tradição. Os religiosos também têm a sua tradição. Mas a graça não tem tradição. A herança que nós recebemos de Cristo Jesus não é tradição. A herança que nós recebemos em Cristo Jesus para vivê-la como o reino de Deus é pela fé. É pela fé. Para que seja segundo a graça de Deus. Jesus, Deus, não disse, o meu justo viverá pela sua tradição. Está escrito isso? Se alguém encontrou, conheceu, leu, me fala, porque eu não conheço onde está escrito assim. O meu justo viverá da sua tradição. Ou o meu justo viverá da tradição dos seus pais. Ou o meu justo viverá da tradição dos seus avós. Ou o meu justo viverá da tradição do país que ele nasceu. Está escrito isso, abençoado? Não, de forma nenhuma. O meu justo viverá pela fé. Olha que maravilha. Não preciso me preocupar com a tradição dos meus pais, dos meus avós, da minha parentela. A tradição deles serviu para eles, a tradição deles é deles. Mas eu sou o justo que vive pela fé. Fui encontrada, reconciliada com Deus para viver pela fé. Essa é a minha herança. Viver pela fé. E é por isso que Jesus disse que nós temos que colocar vinho novo em odres novos. Porque odres velhos não aguentam vinho novo. E o vinho novo do povo eleito, predestinado, chamado de Deus é fé. Por isso que os odres têm que estar cheios de vinho novo. Odres novos, vinho novo. Pela fé estamos em pé. Entramos no descanso de Deus. Mas você sabia que a tradição impede muitas pessoas de entrarem, de conhecerem a graça? Elas ficam apegadas à tradição do pai, à tradição da mãe, aos seus usos e costumes, às suas maneiras de servirem a Deus. Quantas pessoas que estão em denominações tradicionais que não gostam dali, mas ficam ali porque é uma tradição fortíssima.
é daquele jeito, naquele ritmo, naquele horário, daquela forma, e é só aquele que fala e aquele que diz, uma tradição que mulher não. Ouço todos homens, menos mulher. Se mulher falar, eu levanto e vou embora. Não tem igreja que é assim? Tem igreja que mulher não fala. Fala? Não fala. Porque o Espírito Santo não habita nela, né, abençoado? Tradição. Tradição. Quantas vezes Deus quis quebrar a tradição na vida do homem? Ele disse, assim não. Estou acostumado a fazer desse jeito. Estou acostumado a ir nessa hora. Estou acostumado a ir nesse dia. Estou acostumado a ouvir tal pessoa. Estou acostumado. É essa a minha tradição. E Jesus veio para quebrar toda a tradição, para que você ande agora como eleito justificado, vivendo pela fé. Onde há tradição, não há lugar para a fé. Onde há fé, não há lugar para tradição. E se o seu vinho novo ficar velho, é tradição. Porque aquele que está em Cristo anda em novidade de vida. A fé, ela se movimenta dentro de você. É o reino de Deus se movimentando dentro de você. A graça maravilhosa, ela se movimenta dentro de você e faz você ver coisas que você nunca viu. Quantas vezes você já repetiu assim? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que eu peço, que eu penso. Ele é poderoso para fazer. E quando Deus faz, você diz, assim não. Através desse, não. Através dessa, não. Dessa forma, não. Nesse horário, não. Nesse dia, não. Com essa cultura, não. Nessa língua, não. Tradição. Tradição. Tradição arraizada dentro do coração. Sabe, abençoados, vou falar uma coisa para vocês. Não sei quantos aqui, mas eu acredito que a maioria de nós brasileiros, não todos, mas a maioria nasceu debaixo do catolicismo, amém? Eu nasci debaixo do catolicismo. Não frequentava o catolicismo. Meus pais iam de tradicionais na missa uma vez por mês, na missa de... sei lá, de batismo, outras tradicionais que tem dentro do catolicismo. E quando o Espírito Santo começou a tocar, a bater na minha porta e a falar comigo, eu comecei a querer conhecer que religião era essa que eu falava que era, mas não sabia nada dela. Porque tem católico que é praticante, né? Ele sabe, ele conhece o ritual da igreja dele. Eu não conhecia. Eu comecei a querer saber o que era aquilo. E abençoado, para encurtar a história, quando eu percebi o que era aquilo, eu disse, não, eu perdi minha identidade. Tradição é perder identidade. Tradição agora você não tem mais identidade. Tradição você não pertence mais a esta, aquela outra. A B, a C, a D, a D. Você pertence a Cristo e só a Cristo. Ele é o único Senhor da sua vida. Essa é a sua identidade. Não precisa mais ficar preocupado. Agora eu não sou mais presbiteriano, agora eu não sou mais batista, agora eu não sou mais metodista, agora eu não sou mais pentecostalista, mas eu não sou neocomparista, agora eu não sou mais isso, eu não sou mais aquilo. Você é de Cristo, foi Ele que te salvou, foi Ele que te comprou. Enquanto Ele não te convencer pelo Espírito Santo de que só Ele é o teu Deus, você vai ficar sem entender o que é fé. Oh, maravilha! Não é bom perder a identidade. Você anda na rua e você diz agora quem eu sou, quem eu sou, quem eu sou, quem eu sou.
de quem eu sou, para onde eu vou. Porque as pessoas perguntam, não é assim? Você não tem uma identidade? Eu tenho a minha, você não tem a sua? Lógico, a pessoa não pega a sua identidade, mas ela pergunta de que religião você é, do que? Não é assim? Que hoje está mais, mas eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. Como é maravilhoso andar assim, né, abençoados? Então, Jesus veio para quê? Quebrar a tradição. Diga, Jesus veio para quebrar a tradição. Porque o Evangelho não conhece tradição. Isso mesmo. O Evangelho de Cristo não conhece tradição. E foi isso que Paulo, nós vamos ler agora, enfrentou quando ele começou a falar de Cristo. Abra ali em Atos, capítulo 16. Vamos dar uma olhadinha o que aconteceu com Paulo. Atos, capítulo 16. A partir do versículo 20. Atos 16. Eu vou contar a história para você rapidinho, que tinha uma mulher lá que fazia as adivinhações, e Paulo, então, acabou libertando ela. E no versículo, ninguém gostou da história, no versículo 20, Atos 16, 20, está escrito assim: apresentando-os às autoridades, Paulo e Silas, foi apresentado às autoridades. Estes homens disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos pregam costumes que não nos é permitido receber nem praticar, visto que somos romanos. Quando Jesus chega e começa a falar para você o que é obediência da fé, o que é o apostolado, quem é Paulo, o que aconteceu, muitos tradicionais tampam os ouvidos e falam e fazem como os judeus fizeram a Paulo e Silas. Dizem, eles estão pregando os costumes que não nos é permitido receber nem praticar. E por que isso? Por causa da sua tradição. Você chega falando da fé e da graça para um tradicional, ele diz, não é o nosso costume, não é a nossa tradição. Há uma barreira muito grande em falar com pessoas cheias de tradição. Mas Jesus não está preocupado com a tradição de ninguém, amém, amados? Quando você se espantar, e é por isso que Deus fala, não pasmem nem te espantes, porque quando você se espantar com alguma coisa, você para e diz, o que Deus está querendo quebrar de tradição dentro do meu coração. É para libertar a nossa vida, é para que verdadeiramente nós andemos livres. Onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade para ouvir, para ver, para falar, para sentir, para andar, para ir e para vir. Amém? Marcos, capítulo 7. Livro de Marcos, no capítulo 7. É um pouquinho longo, mas nós vamos ler, porque vale a pena, segundo o assunto que nós estamos vendo nessa noite, para que nós verdadeiramente venhamos entender e andar livremente na fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, amém? E nós queremos agradar a Deus, porque nós o amamos acima de todas as coisas, amém, amados? Marcos, capítulo 7, diz assim: ajuntaram-se a Jesus os fariseus e alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é,
sem lavar, os repreendiam. Os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição. Você conhece alguém, ou você mesmo tem alguma tradição na sua casa? Você só come depois de lavar as mãos, ou só bebe água depois? É um hábito higiênico, mas não deve ser um hábito que vire tradição. Amém, abençoados? Porque às vezes você vai visitar alguém, você não vai lavar as mãos na casa da pessoa, se ela está te servindo um copo d'água, né? Na minha tradição diz que eu não posso pegar nada. O senhor dá licença que eu preciso. Abençoados. Vamos ter bom senso, né? Mas eles aqui já estavam criticando Jesus, porque eles não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Quando voltam da praça, se não se lavarem, não comem. E muitas outras tradições há que receberam para observar, como lavar os copos, os jarros, os vasos, o metal e as camas. Você entendeu? Porque eu disse que as famílias também têm tradições. Tradições, às vezes. Sabe uma tradição que você não pode deitar no seu sofá, porque o sofá foi feito para sentar? Sabe uma tradição que você não pode sentar na cama, porque ela foi feita para deitar? Sabe uma tradição que você tem que lavar todo dia o chão da sua cozinha, porque ela precisa ficar brilhando, senão você não pode continuar nela? Você está entendendo o que é tradição? São hábitos e costumes que te escravizam. E você nem percebe. Mas Jesus, Ele sabe tudo que nos escraviza e vai nos libertar de todas as coisas. Porque nós somos espírito. E o Espírito Santo anda em liberdade. Amém, mensagens? Versículo 5. Depois perguntaram-lhes os fariseus e os mestres da lei: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição? De novo, dos antigos? Sabe aquelas festas que você faz em casa e aquele doce tradicional da sua avó não pode faltar? E você tem que sair correndo atrás da receita porque ela deixou só com um parente. Tem tradição familiar que é assim. E sabe aquela tradição que aquele doce que você lembra, nunca mais ninguém fez porque a pessoa morreu e a receita se perdeu? E você ainda fica preocupado com aquilo? Sabe aquela tradição do Natal, que se não tiver aquele alimento A, B, C, D, não tem alegria na mesa porque está faltando o alimento? Sabe essa tradição, abençoado, que te escraviza, enfadonha? Isso não preocupa Jesus, cada um que fica com a sua tradição, né? Depois perguntaram-lhe os fariseus e os mestres da lei: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos sem lavar? Respondeu-lhes Jesus. Jesus vai lhe responder a pergunta que você está fazendo no seu coração agora. Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Está como Marta, correndo atrás da cozinha, esquecendo que o Salvador estava ali para ensinar-lhe a liberdade de viver em espírito, que Ele era a ressurreição e a vida. Versículo 7. Ele continua, Jesus: em vão, porém, me adoram.
Sabe aquela tradição que você não conseguiu realizar, mas você deixa para lá? Ah, vamos adorar a Deus, mas seu coração ficou lá atrás. Não era assim que você queria ter chegado na igreja. Não era assim que você queria ter vindo para a reunião. Você está acostumado a vir de outro jeito. Está acostumado. Virou tradição. E quando chega aqui, a tradição fechou seu coração. Mas você vem adorar a Deus. Em vão, porém, me adoro, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Toda tradição é preceito de homens. Toda tradição é preceito de homens. E eu digo, seja familiar, seja no seu país onde você nasceu, seja no país onde a sua avó nasceu, seja no país onde a sua mãe nasceu, seja na sua nação, seja na sua antiga denominação. Era a doutrina de homens. Esqueça. Você está agora debaixo da graça e não debaixo da lei. Em vão, porém, me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens, deixando os mandamentos de Deus, guardais a tradição dos homens. Quantos aniversários já impediram você de vir se alegrar com os irmãos, a verdadeira família da fé? Porque é tradição. E porque você realmente quer trazer uma palavra, lá estão precisando da graça e da verdade, mas só para se divertir não, né, abençoados? Vamos nos alegrar na casa do Senhor, amém? Deixando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens, como o lavar do jarro, dos copos, muitas outras coisas semelhantes a estas. E continua Jesus, e disse-lhes, jeitosamente, rejeitais o mandamento de Deus para guardardes a vossa própria tradição. O justo viverá pela... E é por isso que Paulo nos fala em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Quem já achou, diga amém. Romanos 12, versículo 1. Paulo dizendo, portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus. Olha o que Paulo está falando aqui. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que está acontecendo aqui agora é um culto racional. Olha que maravilha. Não é um culto tradicional, mas é um culto racional, aonde estamos comparando coisas espirituais com coisas espirituais, onde estamos falando da fé e não da doutrina de homens. Amém, abençoados? Versículo 2. Olha que Paulo já nos fala mais ainda. Agora ele aperta mais ainda. E não vos conformeis com este mundo. Ou seja,
Não vos conformeis com tradições de homens, seja na família, seja nas denominações, seja nas nações. Não vos conformeis com tradições, não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida? Então, viva pela fé. Deixe as doutrinas de homens. Esqueça as tradições. E creia naquilo que Jesus fez por você. Amém, abençoados? Estão acordados? Glória a Deus. Em João capítulo 4. João capítulo 4. Vamos ver mais uma tradição que foi quebrada. Livro de João, capítulo 4. Vamos quebrar todas as tradições que tem no nosso coração ainda, amém? João 4, 21. Não, 4, 23. Não, vamos ficar longe. É o que Jesus estava falando com a mulher samaritana, e todo mundo já sabe, e já conhece, todos aqui, esse versículo diz assim. Ela dizia para ele, versículo 21, disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos. Versículo 23. No entanto, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura tais que assim o adorem. Olha que versículo forte e tremendo. Ele não disse que o Pai procura tradicionais, que o adorem nas suas tradições. Não. Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Por isso nascemos para a glória do Senhor. Predestinados estamos para viver pela fé. Vamos terminando aqui. João, capítulo 5. E esse é o versículo que eu acho que mais nos ensina a respeito do que Jesus pode fazer com as tradições na vida dos homens. João, capítulo 5. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim, algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir a uma festa dos judeus. Ora, existe em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes costumava ficar uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. Todos os tradicionais ficam esperando o momento que eles já conhecem e estão acostumados. Quem vive pela fé, está cheio do Espírito Santo, sabe que Deus vai manifestar algo que ele nunca viu na vida deles. Repetições de manifestações viram tradições. O Espírito Santo, ele se manifesta para trazer algo novo na sua vida.
É por isso que nós lemos, repetimos versículos e capítulos aqui. Alguns já sabem até a decor. Mas toda vez que nós lemos, o Espírito Santo renova essa palavra dentro do nosso coração. E nós enxergamos algo que nós não havíamos enxergado. Por isso, quando nós repetimos um capítulo, um versículo, nunca fale assim, esse eu já ouvi, esse eu já sei. Porque o Espírito Santo quer te falar algo nesse mesmo versículo, nesse mesmo capítulo, que Ele não te revelou ainda. Amém, abençoados? Versículo 3, João 5:3. Nestes costumava ficar uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De tempo em tempo, um anjo descia e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem inválido. Havia 38 anos. 38 anos nessa tradição de esperar a água se movimentar para ele ser curado. Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava nesse estado, havia muito tempo, disse-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te. Pega a tua esteira e anda. Levanta-te. Pega a tua esteira e anda. Imediatamente o homem foi curado. Pegou a sua esteira e pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. O sábado, na tradição dos judeus, ninguém era curado. Ninguém fazia nada. Mas Jesus estava ali para quebrar aquela tradição. Porque Ele é o Senhor do sábado, Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Versículo 10. Então os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: é sábado, e a lei não permite que carregues a tua esteira. Ele respondeu: o homem que me curou me disse: pega a tua esteira e anda. Tradição nenhuma pode te prender. Jesus te diz: pega a tua esteira e anda. Você já está liberto. Você já está reconciliado com Deus. Pega a tua esteira e anda. Então lhe perguntaram: quem é o homem que mandou que tomasse a tua esteira e andasse? O homem que fora curado não sabia quem era, pois Jesus se tinha retirado por entre a multidão que havia naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: olha, agora já estás curado. Até aqui. Abençoados. Glória a Deus. Porque o Espírito Santo nos guia a toda a verdade. O Espírito Santo é aquele que nos ensina todas as coisas. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. O Espírito Santo foi aquele que quebrou todas as tradições aonde nós vivíamos, as doutrinas dos homens que nos foram ensinados. Ainda que nos tenha doído, perdemos a nossa identidade, mas achamos a de Cristo. E hoje nós podemos dizer, como Paulo disse: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E hoje a nossa identidade pode ser vista por todos, porque o Senhor nos conduz em triunfo. E nós somos o bom cheiro de Cristo, levando a todo lugar o conhecimento. Aonde nós entramos, Jesus se faz presente, porque o Espírito Santo habita em nós. Ele jamais nos deixará. Ele anda conosco. Ele nos ama. Por isso nós podemos cantar que nascemos predestinados.
Por isso nós podemos dizer ao Senhor: te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Aplaude bem forte, Senhor. Graça e paz, igreja. Essa é a graça e esse é o apostolado.